Olá, criançada, tudo bem com vocês? Com a família de vocês? Nesse período aí que vocês estão passando em casa? Espero que esteja tudo bem. Eu sou então a professora Andressa de Arte e eu vim falar dessa aula da terceira semana em que as aulas estão sendo assim em casa, por internet, por causa do vírus, para evitar a contaminação em vocês, na família de vocês, nos funcionários, para a gente se proteger, todo mundo ser protegido. Então as aulas estão sendo assim, estão acontecendo dessa forma. Mas não é para sempre, é só um período. Logo tudo isso passa e a gente volta para a sala de aula para a gente se ver, para a gente fazer essas atividades juntas, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, o tema da aula de hoje é Debré. A gente já estava falando de missão artística francesa, a gente já viu umas imagens dele, a gente vai falar dele especificamente hoje. Então, o tema é Debré e para a aula de hoje vocês vão usar a apostila de arte, a apostila aí do 5º ano, que vocês têm na casa de vocês, tá? A apostila de arte, da página 15 até a página 17. Vocês também vão usar lápis de escrever, borracha para apagar caso erre alguma coisa, tá? E para pintar, vocês podem usar lápis de cor ou giz de cera, o que vocês tiverem aí, o que vocês acharem mais bonito, mais legal, pode usar os dois, tá? Não tem problema nenhum, mas ó, lápis de cor ou giz de cera para pintura, tá bom? Então, gente, abre a apostila lá na página 15 e bora pra aula. Página 15, tá? Gente, eu vou ler esse texto com vocês e aí a gente vai conversando. Preste atenção na explicação para vocês entenderem a atividade que vocês vão fazer depois sobre isso daqui, tá bom? Então, acompanha com o dedinho a leitura que eu vou fazer e presta atenção na explicação. Conhecendo Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré foi um pintor, gravador, porque ele fez gravuras, tá? E desenhista de história que integrou a missão artística francesa. Pode grifar aí com lápis de escrever, missão artística francesa, para vocês entenderem por que a gente está falando desse cara agora. É porque a gente já estava falando dessa missão antes, tá? Cujo objetivo principal foi promover o ensino de arte no país. Então, além de mandar para a Europa os desenhos, as pinturas das plantas, dos animais, dos nativos, outro objetivo da missão, o principal objetivo da missão, era promover o ensino de arte no país, tá? Formado pela Academia de Belas Artes de Paris, Debré tinha como tema principal em sua obra a representação da história. Grifa aí, gente, a representação da história. Então, o principal de Debré não era animais e plantas, era representar a história, representar as pessoas e os lugares que tinha no Brasil daquela época, tá? Ele fez algumas imagens de plantas e de animais, sim, mas o principal, a maior parte das obras dele era para representar a história da época. Acompanhe a leitura lá embaixo. Foi um excelente observador do povo brasileiro, o que é revelado nas anotações feitas em seus desenhos e gravuras. Então, além de desenhar, de pintar, ele fazia anotações sobre aquilo que estava desenhando, pintando, tá? Retratou o Brasil como um país que, além de bonito, era uma nação em formação. Foi logo que os europeus chegaram aqui para o Brasil, tá? Com grande diversidade cultural, por causa das influências, por causa da mistura dos indígenas, dos africanos e dos europeus. Por isso a diversidade cultural, muitas culturas diferentes, tá? Trabalhou como pintor oficial do Império, representando acontecimentos ilustres e cenas oficiais. É como se fosse o fotógrafo de hoje em dia, o fotógrafo oficial que faz a foto do presidente, do governador, do prefeito e que manda essas fotos para os meios de comunicação. Naquela época não tinha fotografia, então eram pinturas. O pintor oficial foi aqui o Debré, tá? Ele criou
criou a primeira bandeira do Brasil. Grife isso daí também, gente. Criou a primeira bandeira do Brasil, já com a cor verde e o losango amarelo, que permanecem até os dias de hoje, tá? A gente vai falar das bandeiras já já. Aqui na página 15 tem um autorretrato do Debré, é uma pintura da imagem dele mesmo. Vocês lembram o que é autorretrato, né? Ele pintou ele mesmo. Então dá uma olhadinha aí como que era mais ou menos o Debré, certo? Olha as roupas que ele usava naquela época, gente, iguaizinhas às de hoje, né? Só que não, as roupas eram diferentes, tá? Vamos lá para a página 16 agora da apostila. Ó, bastante texto, eu vou ler, vou passar o dedinho, acompanha a leitura para vocês entenderem a atividade que tem aqui embaixo, tá? Então vamos lá, acompanha a leitura. A atual bandeira do Brasil tem um retângulo verde, um losango amarelo, um círculo azul e estrelas. Gente, essa aqui é a bandeira atual do Brasil, ó. O retângulo verde, tá vendo? O losango amarelo, o círculo azul e as estrelas, a faixinha e as estrelas, tá? A gente vai falar sobre a composição da bandeira do Brasil. Mas antes de sua criação, o Brasil teve outros 12 modelos de bandeira. Então, o Brasil teve 13 bandeiras desde que foi proclamada a independência de Portugal até essa dos nossos dias. Essa daqui foi criada em 1889, tá? Então, quer dizer, em pouco tempo teve um monte de outras bandeiras aí do Brasil, mas todas elas com as cores verde, amarelo e azul, e o branco, tá? Após a independência do Brasil, em 1822, Debré criou a bandeira imperial do Brasil, que foi usada de 22 a 1889. Ó, a bandeira imperial do Brasil é essa daqui. Após 1889, com a proclamação da República, o Brasil teve duas bandeiras oficiais. Uma provisória, que foi usada só por 4 dias, e essa daqui que é a que a gente usa até hoje, tá bom? A bandeira nacional que representa o Brasil atualmente foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, tá? A primeira bandeira foi por Debré, criada por Debré, e essa nossa bandeira que a gente usa hoje, Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, ok? Então, olha aqui as imagens, ó. Essa primeira aqui, bandeira imperial do Brasil, que foi desenhada e pensada as cores pelo Debré. Essa segunda aqui, parece a bandeira de que lugar mesmo, gente? Parece a bandeira dos Estados Unidos, olha só. Inspirada na bandeira estadunidense, a bandeira provisória apresentava 13 listras referentes às 13 colônias estadunidenses, tá? Na época, os 13 países que os Estados Unidos colonizavam. Mas como eu falei para vocês, essa bandeira durou só 4 dias. Logo depois foi criada, então, essa bandeira que a gente usa até hoje. Bandeira nacional, a partir de 1889 e utilizada até os dias atuais. O que tem de semelhança entre todas essas bandeiras? As cores. As cores. A gente vai falar já já. Agora tem essa pergunta aqui. Essa pergunta vocês vão responder na apostila, não é só para me falar, não. Vocês vão escrever a resposta dessa pergunta aí na apostila, tá? Observe a bandeira de Debré e a bandeira atual e aponte as diferenças entre elas que você observou. Olha para elas, fala aí as diferenças que eu vou ditar a resposta para vocês colocarem aqui embaixo já já. 10 segundinhos para observar as diferenças. Tudo bem, então? Vamos lá, então, gente. Anota aí as diferenças nesse espaço. É para escrever, hein? Escreve aí. A coroa imperial. Porque, ó, nessa aqui de Debré tem uma coroa aqui em cima. Vocês estão vendo?
A de hoje não tem essa coroa mais, porque a gente não tem mais um rei. Então, a coroa imperial, vírgula. O brasão, o que é o brasão? É esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é um brasão. Todas as prefeituras, as cidades, os estados e os países têm um brasão oficial. No brasão oficial do Brasil tem aqui, ó, algodão e café, que era o que mais colhia. Tem a cruz de Malta, usada pelos navegadores. Então, o brasão oficial, que hoje não tem mais brasão, tá? Existe o brasão do Brasil, hoje oficial, mas ele não tá na bandeira. E os ramos de café e tabaco. O tabaco é do cigarro, tá? Eu falei algodão, mas não, é café e tabaco. Então, de um lado aqui tem ramo de café e do outro lado tem ramo de tabaco. É isso, essa resposta então. A coroa imperial, o brasão e os ramos de café e tabaco foram substituídos, continua anotando aí, foram substituídos pelo círculo azul e a frase ordem e progresso. Então, ó, o verde e o amarelo continua. Qual que é a diferença? É que aqui tem a coroa, o brasão e os ramos de café e de tabaco, e aqui tem um círculo azul com a frase ordem e progresso, tá? São as diferenças de uma para outra. Agora eu vou ler aqui embaixo para vocês, tá? Por que as cores verde e amarelo continuam desde a primeira bandeira? As cores verde e amarelo são heranças da bandeira imperial, que representam a Casa de Bragança. O verde, então, é a cor da Casa de Bragança, dos nobres de Bragança, lá de Portugal, que é da família do Dom Pedro I. E o amarelo representa a Casa de Habsburgo, que é da Dona Leopoldina, que era a esposa do Dom Pedro I. Então, a cor verde e a cor amarela, que hoje representam a mata e a riqueza, na verdade são as cores das famílias, as cores adotadas pelas famílias de Dom Pedro e da esposa dele, da Imperatriz Leopoldina lá. Então, verde da casa do Dom Pedro, que é a casa de Bragança, e o amarelo da casa de Leopoldina, que é a casa de Habsburgo, tá? Agora, gente, página 17 da apostila. Página 17. Se não deu tempo de responder aquela questão que eu ditei da página 16, quando terminar o vídeo, volta ali um pouquinho para vocês responderem, tá? Não deixa pela metade, não. Lá na página 17, olha aí, tem um espaço para vocês desenharem uma bandeira. E eu vou explicar aqui como que vai ser essa bandeira que vocês vão desenhar. No espaço abaixo, olha o tamanho do espaço. Vocês não me fazem uma bandeirinha desse tamanho, não. Faz uma bandeira bonita, olha o tamanho do espaço que tem. No espaço abaixo, crie e desenhe uma bandeira que represente a sua região, a cidade de Bálsamo. Então pensa aí, gente, o que tem de bonito, de importante em Bálsamo? Nessa bandeira que vocês vão fazer, vai ter sobre essas coisas bonitas e importantes. Lembra de lá da bandeira do Debré, que tem o ramo de café, o ramo de tabaco, a coroa, porque o Brasil era um império? Então, vocês vão pensar o que é importante na cidade de Bálsamo, ou então o que é bonito na cidade de Bálsamo, e vai desenhar isso na bandeira de vocês. Ó, continua vendo a leitura aqui, a explicação. Para isso, para desenhar essa bandeira da cidade de Bálsamo, na opinião de vocês, não é para copiar a bandeira da cidade, não. Vocês vão criar uma bandeira para a cidade de Bálsamo. Você vai escolher o que para você representa a riqueza desse lugar. Por que Bálsamo é bonito? Por que Bálsamo é importante? O que tem muito em Bálsamo? Qual é o símbolo de Bálsamo? Então, esse símbolo de Bálsamo, o motivo dela ser bonita ou importante é o que vai ter na bandeira que vocês vão criar. Volto a dizer, não é para copiar a bandeira da cidade, não.
Você pode representar a fauna, as plantas. Que plantas que tem aí em Bálsamo? Gente, Bálsamo é conhecida por quais plantas que tem aí na entrada logo da rodovia quando entra? Palmeiras. Vocês podem colocar palmeiras na bandeira de vocês. Ai, professor, é obrigado a colocar palmeiras? Não, você pode colocar outra planta que você quiser, ou pode nem colocar planta, não tem problema. Eu tô dando uma sugestão para vocês, tá? Na questão da fauna, Bálsamo é conhecido pelas palmeiras. Gente, fauna não, flora são as palmeiras. A fauna são os animais. Que animal que tem aí em Bálsamo bastante que você possa desenhar se você quiser, tá? Então, você pode desenhar animal, você pode desenhar alguma planta da cidade, alguma indústria, algum comércio que seja importante. Tem um comércio aí na beira da rodovia, que Bálsamo é bem conhecido por causa dele também, tá? Uma indústria ou qualquer outra coisa. Gente, como eu falei, vocês não vão copiar a bandeira da cidade de Bálsamo, vocês vão criar uma bandeira. De que cor, professora? Da cor que você quiser. Aí, o que vai ter no meio dessa bandeira? O que você quiser. Pode dar uma olhada em outras bandeiras para se inspirar, tá? E pense em colocar coisas que são importantes para a cidade, as plantas, os animais, o comércio, as indústrias. O que é importante para a cidade, você coloca no meio da sua bandeira. E aí vocês vão pintar bem bonito, bem colorido, ou com lápis de cor, ou com giz de cera. Pode até usar canetinha se tiver aqui, tá bom? Porque atrás não tem nada para estragar. E use o que tem em casa, não precisa comprar nada para colocar. Use o que tem em casa, crie essa bandeira para vocês, tá? Bem bonita. E a aula foi essa, então. Vocês têm essa atividade para fazer. Pessoal, façam as atividades, as minhas, as da outra professora, dos outros professores, tá? Lavem as mãos enquanto estiver em casa o tempo todo. Qualquer coisa que você for fazer, vai lá no banheiro e lava a mão com água e sabão para evitar se contaminar, evitar contaminar os outros. Use máscara se for sair de casa. Se for preciso sair de casa, use máscara, tá? Se tiver na sua casa, use álcool em gel de vez em quando. O álcool em gel ajuda a proteger do vírus, mas ele não é o maior protetor. O maior protetor é lavar as mãos com água e sabão, tá? Se não tiver o álcool, não tem problema. Lava a mão que vai dar tudo certo. Fique em casa. Não fica saindo à toa para a rua, não. Só saia se for extremamente necessário, tá? Fique em casa, se proteja e logo a gente volta para a escola para conversar, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau.